As folhas podem fazer a gente ganhar peso. Alface? Você tá brincando comigo? O coelho só come alface e é meio gordinho, né? Coelho ou boi. O que você acha dos nutricionistas que não têm a aparência de um nutricionista? Pra você, seja em qualquer aspecto da vida, ensinar alguma coisa pra pessoa, você precisa viver aquilo, você precisa fazer aquilo. Tem como aumentar testo só com alimentação? Sim, ajuda. Mas quando a gente faz só alimentação é muito pouco, né? Tem a questão do exercício que vai contribuir também. Mas se o organismo estiver doente, inflamado, para você voltar a produzir o que precisa sem nenhuma ajuda, seja de medicação, a própria testosterona, ou sejam de alguns manipulados, algumas coisas que auxiliam na produção natural, fica difícil. Quanto mais músculo você tem, maior a chance de você sair da UTI. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast O Código. Eu sou Stefano Polidoro e aqui a gente traz pessoas para somar na sua vida, seja na área de saúde, na área de empreendedorismo, investimento, parte financeira. Então hoje eu estou com dois convidados incríveis, Dr. Henrique Maffei e a nutricionista Beatriz Midori. Eu vou deixar eles se apresentar para vocês. Com certeza a gente vai ter um papo excelente sobre saúde, emagrecimento e também eu quero falar muito sobre os pacientes, principalmente nessa época de canetas emagrecedoras, o milagre, sei lá das quantas. A gente vai falar muito sobre isso, que é um assunto que está muito em alta. Sejam muito bem-vindos, pode se apresentar para a audiência, por favor. Eu sou o Dr. Henrique Maffei, médico formado há 8 anos, pós-graduado em nutrologia esportiva e medicina funcional integrativa. Eu sou a nutricionista Beatriz Midori, estou no mercado há 2 anos, já atendi mais de 400 pessoas, então bastante gente, bastante história e principalmente pessoas que buscam emagrecimento. Emagrecimento, né? A clínica do Maffei, né, muito focada em emagrecimento, a gente tem excelentes resultados lá. O que eu gosto muito é que toda a equipe tá no padrão ali, né? Tá todo mundo fazendo o que tem que fazer, né? Isso é importante, né? Pelo exemplo, os pacientes, né? E já começando puxando o gancho, Bia. Pode chamar de Bia, tranquilo? Pode, claro. Puxando o gancho desses 400 pacientes, você pegou essa época antes das canetas, durante e agora com o boom, acabou de sair a notícia do retrato, como é que fala? Retatrutide. Retratutida? Isso. Retatrutida. Que é mais eficiente que o anterior, outras, né? Eu queria ouvir um pouquinho assim, o que você tá vendo nesse mercado no comportamento dos pacientes, pensando na parte nutricional, né? Porque agora vende-se um milagre, o cara compra um negócio ali e se resolve, mas a gente sabe que não funciona desse jeito. Certo? O que você tem aí pra falar pra gente? É bastante gente que você já atendeu, né? Sim, então a maioria das pessoas chega só com a ideia de que usar a caneta, o medicamento funciona. E deixa de lado essa parte de que existe um comportamento por trás, né, de todo o contexto ali de você usar o medicamento ou não. A maioria das pessoas vem, usa o remédio e acaba tendo esse reganho de peso justamente porque não muda o comportamento. E acho que esse é o ponto-chave, né? Você ter a mudança de comportamento junto com o uso do medicamento. Comportamento. Isso. Você bate muito isso na tecla, nas consultas? Bato. Bate, né? Porque senão não funciona. Não vai dar resultado. Não tem né? resultado. Você já atendeu paciente que tá tendo reganho? Já que atendi usou, paciente perdeu? que também ficou frustrado no meio do processo porque não teve essa mudança de comportamento, achou que só usar o remédio ali funcionava, mas não estava, né, tendo o resultado esperado porque batia na tecla de que, estou usando remédio, então não preciso fazer mais nada. Inclusive Boa. também para fazer o pós, né? Para você fazer a manutenção do resultado que você conseguiu, para você conseguir consolidar isso, você precisa readequar esses hábitos durante o processo. A medicação, ela vai servir, entre aspas, como uma muleta, uma ajuda, um impulso, né? Mas para você conseguir fazer a manutenção disso depois, é tudo aquilo que você aprendeu durante o processo. Durante o processo. Vocês recomendam, associado ao processo de emagrecimento, pensando aí nos medicamentos, nas consultas, vocês recomendam terapia para os pacientes? Como é isso para vocês dentro do consultório? Porque uma mudança comportamental exige que a pessoa veja os próprios comportamentos. Ela vai ter que fazer uma autoanálise dela para entender o que se faz sentido ou não. Como vocês lidam com isso no dia a dia? Eu acho que é muito importante, fundamental, assim, porque o nosso corpo, ele não está acostumado a gente mudar de hábitos. Então, é um esforço muito grande e, às vezes, só você sozinho não consegue. Porque o nosso corpo, ele não quer que a gente mude de hábito, porque isso gera um grande gasto energético. Então, a gente é feito para fazer as mesmas coisas todos os dias e continuar assim.
Então, para você sair, né, desse padrão, gera um esforço muito grande que às vezes sozinho realmente você não consegue. E muitas vezes a questão da compulsão alimentar está associado também com a questão de traumas, e acaba repercutindo nesse comportamento, né? Se você faz essa terapia em conjunto, você acaba também auxiliando no processo, diminui compulsão. Lógico, muitas vezes nós temos que entrar com medicação que ajuda no processo de diminuição da compulsão. As próprias canetas hoje têm ajudado, né? Mas não são específicas para isso. Tá. Mas quando a gente faz uma terapia também com psicólogo, por exemplo, ajuda também no processo, né? Para tentar entender de onde vem esse comportamento e tentar resolver essa parte também. Legal, então a base de tudo é o comportamento. E os pacientes que não precisam, exemplo, a pessoa quer perder lá 5 quilos e acha que vai usar caneta para resolver, porque pelo meu entendimento, né, sendo leigo do assunto técnico, o uso do medicamento é a partir de um certo peso, né? Se a pessoa quer perder X peso, ela, alimentação e dieta você resolve, né? Aí, o que vocês acham desses pacientes que perder 5 quilos vai usar o negócio ali para... 5 quilos, cara, é só você treinar direito um pouquinho, se alimentar, que você perde. Como é que você fala pro paciente isso sem ser o Stefano falando, né, desse jeito? Como é que você explica isso pra ele? Isso, Stefano, eu acho que depende muito de uma avaliação individual. Por quê? Se a gente for falar em peso, somente em peso, a gente está ignorando a proporção da composição corporal daquela pessoa. Tá. Vamos supor que é um paciente que ele tem um peso relativamente normal, só que tem uma desproporção muito grande entre massa e gordura. Tem, por exemplo, uma sarcopenia, uma massa muito abaixo e sendo compensado em gordura. Aí a balança fica no normal. Tá. Nesse caso, se você for considerar IMC e ele estiver colocando como normal, a gente está ignorando que esse paciente está num processo de obesidade, excesso de gordura. Então isso eu acho que é uma avaliação muito individual para falar. Mas lógico, tem as pessoas que têm um peso adequado e uma composição corporal adequada. Isso hoje a gente vê muitas pessoas procurando por estética. Por estética, por né? estética. O Hoje uso da caneta por estética. Isso, assim, é o adequado? Não é. Não é. Eu acho que virou um encurtador de caminho, né? Virou assim porque a gente vive numa época muito imediata. Tá. Então, quero ter o resultado, 5 quilos, mas eu quero rápido. Eu não quero esperar 1, 2 meses, eu quero em uma semana. E é isso que tá virando o uso, assim, mais desse tipo de perfil de pessoas, né? É perigoso isso, né? Imagina isso com o tempo, porque a pessoa, o que você falou, é um encurtador de caminho. Aí na cabeça dela cria um gatilho. Vou perder 5 quilos, engordo, fico usando esse negócio e nunca para, vira um vício. Acaba viciando. E às vezes nem é a questão de usar um emagrecedor. Às vezes é uma pessoa que tem um desequilíbrio hormonal, que se você ajusta isso, você faz essa pessoa voltar a perder peso, né? Sair da trava que ela tem. Uma reposição de vitaminas, às vezes tem uma carência muito grande e acaba repercutindo. A pessoa não consegue nem treinar, se tiver a vitamina B12 baixa, ele fica desanimada. Então tem que procurar as outras causas, ao invés de entrar direto com o emagrecedor. Eu ia perguntar a questão de hormônio, assim. Realmente, então, existe um corpo travado? Por exemplo, que a pessoa pode tentar, mas se hormonalmente falando tá bagunçado, ela não consegue. Isso procede mesmo? Sim. Então, primeiro tem que arrumar a parte hormonal, que é aquela questão do corpo inflamado, né? A obesidade inflama totalmente seu corpo, né? Como você regula isso? Como é que é a prática? A pessoa tá com o corpo inflamado. O que a gente faz para desinflamar? Depois pensar no processo de emagrecimento? Consegue detalhar? Para você fazer esse processo de desinflamação, a primeira coisa a gente tem que trabalhar a questão alimentar. Não adianta nada você entrar com medicação que vai auxiliar no processo de desinflamação se aquela pessoa continua comendo errado, continua comendo lixo, continua inflamando. O primeiro cara que vai inflamar é o intestino. Tá. E o intestino inflamando vai repercutir no organismo como um todo. É o nosso segundo cérebro, pela ciência, é o intestino. Exato. Questão de exercício físico vai auxiliar. Sono. Então, assim, você regulando tudo, o sono, por exemplo, é um dos principais reguladores metabólicos que a gente tem. Se você dorme mal, você tem uma dificuldade de perda de peso, por exemplo. Então, resumindo, né?
sempre batendo na tecla, é mudança de hábitos primeiro para depois pensar na medicação. Os exames estão inadequados, precisa reavaliar, tá faltando hormônio, tá com cortisol super alterado, por exemplo, também atrapalha na perda de peso. O cortisol, ele influencia onde? Cortisol, ele é inflamatório também. Inflamatório, né? Inflamatório. Tá. Legal. E se você consegue adequar, você consegue esse organismo, entre aspas, inflamado, você consegue voltar a acelerar. Então é possível você fazer essa troca. Né? O corpo inflamado desinflama e se acelera o metabolismo. Um dado que eu gosto muito de ver é o TMB, a taxa metabólica basal. O quão importante é essa taxa metabólica basal, que eu acho que não se fala tanto, mas eu sei que é muito importante, mas não sei tecnicamente, né? O quão importante ela é para o nosso corpo. A taxa metabólica basal, na verdade, é a energia que a gente gasta em simplesmente existir. Então, se você ficar ali parado o dia inteiro no sofá, você tá gastando uma certa energia, porque você precisa manter os seus órgãos funcionando, você precisa manter todo o seu funcionamento ali vital. Essa é a taxa metabólica basal. O TMB. Isso. Legal. E o quanto mais alto, melhor. Sim, com certeza. E como que a gente faz, né, para aumentar isso? Como a gente faz para aumentar? Quando a gente tem mais massa muscular, nosso organismo por si só começa a gastar mais energia. O músculo ele gasta muito mais energia do que a gordura. Então, quanto mais massa muscular você tem, maior é o seu gasto energético em repouso. Então, o segredo para emagrecer dormindo ganhar músculo. É ter muito músculo. E aí, ó, esse ficou bom, hein? Ó, esse corte aí ficou legal. O segredo para emagrecer dormindo é ter muito músculo. Pronto. Fácil, né? Um exemplo claro disso é o fisiculturista. Fisiculturista, né? O cara não engorda. Come, não engorda. Exato. Olha o tanto que ele come por dia para manter aquela massa. Não é que o treino dele vai demandar tudo aquilo. É porque a massa demanda. E nosso corpo ele é inteligente, né? Ele tenta estocar a gordura, porque a gordura é fonte energética. Se você estoca, teoricamente, você em um ambiente inóspito, quem que dura mais, o gordinho ou o cara musculoso? Quem que tem estoque e reserva? Por que que o urso come e depois hiberna? Ele estoca aquela gordura, ele estoca energia para sobreviver. E eu já ouvi falar que quando você vai, se esse paciente vai para UTI, o que determina, um, né, dos fatores determinantes é a quantidade de músculo que ele tem. Isso procede ou não? Faz sentido essa análise? Porque, por exemplo, vamos voltar para a época da pandemia. Né? Infelizmente, né, tudo aquilo que aconteceu, mas um dado que era muito correlacionado era de pacientes obesos com, né, enfim, toda a tragédia que aconteceu. E aí, o que eu li é o contrário, né? Então, quanto mais músculo você tem, maior a chance de você sair da UTI. Você vai ser consumido tudo ali, vai sair, magro, digamos, mas pelo menos você saiu vivo. Isso procede? Faz sentido? Massa é saúde, né, Stefano? Quanto mais massa muscular melhor. É saúde. Muito legal. Por que é tão difícil de construir massa muscular? É muito mais fácil ganhar gordura. Muito mais. Justamente por conta disso. Ele é mais, assim, o nosso corpo está... como que eu posso dizer? Se autopreservando. Se autopreservando. A gente foi feito para isso. A gente não foi feito para criar músculo. A gente foi feito para sobreviver. Então, o que garante mesmo a nossa sobrevivência é a gente ter estoque de energia. E estoque de energia pro nosso corpo é gordura. É gordura. Então, você tem que brigar com isso sempre, né? E é um comportamento eterno, né? Porque se você muda o comportamento, já era, você volta. Esse é um ponto que eu queria perguntar. O que vocês aprenderam com os pacientes que não tiveram resultado? Com certeza tem gente que não tem resultado. Por que ele não teve resultado? É uma ciência exata? Faça isso que você vai ter resultado. É porque eu acho que os pacientes, eles chegam muito, assim, em busca do que pode e o que não pode fazer. Aí ele idealiza isso, o que eu posso, o que eu devo, o que eu não devo fazer. E não pensa justamente nessa parte de eu preciso mudar, eu preciso sustentar essa mudança. Porque seguir ali só o que pode e o que não pode fazer, tem uma hora que você não consegue. Ele tá terceirizando a responsabilidade. Ele perguntou pra você, né? Bia, o que eu posso, o que eu não posso fazer? O que eu posso comer? Posso comer isso aqui? Uhum. Ele tá terceirizando. Fora que cada organismo, cada indivíduo é um ser diferente. Meu organismo é diferente do seu. Eu me dou melhor com alguns alimentos do que você. Então, existe até um exame que vai mostrar isso. O painel nutrigenético, por exemplo, ele vai mostrar como que é, por exemplo, a tua tolerância em relação ao álcool. Legal. Né? O grau que você tem de dependência do tabaco, por exemplo. Então, cada um funciona de um jeito. Se eu, por exemplo, for beber um álcool,
eu já fiz esse exame e eu te falo, ali eu não tenho um grau de dependência, eu tenho uma tolerância alta. Então eu sou um cara que, pra mim, tanto faz, tanto fez, é indiferente. Mas tem pessoas que tomam uma lata de cerveja e já quer mais, e tem esse grau maior de dependência. Então, isso é de cada um. Isso é individual. Qual que é o nome do exame? Painel nutrigenético. Painel nutrigenético. Ele pega, de forma resumida, ele pega a sua tolerância a algumas substâncias, é isso? Não só isso, ele mostra até, por exemplo, qual que é o padrão de dieta ideal que o teu DNA, que o teu metabolismo se dá melhor. Então ele vai mostrar até em relação à tua força de tendão, por exemplo, que tipo de exercício que é mais recomendado para você no caso, se é o resistido, se é aeróbico, então ele é bem interessante. Legal. Pegando o gancho de dieta, né, qual que é a alimentação melhor aí para o corpo, Bia, eu ouço dos pacientes a seguinte frase, né, eu quero uma dieta personalizada. Só que às vezes eu vejo que o paciente acha que você vai inventar alimento, né? Você vai criar alimento que não existe, certo? Sim. E no final do dia, os alimentos são basicamente os mesmos. Você só adequa, se não tiver errado, você adequa a proporção, né? Lhe dá uma variada, mas os alimentos são os mesmos. Como que você explica para o paciente que acha que você vai desenvolver novos alimentos para ele, específico para ele? Porque eu já peguei caso de paciente falando assim, minha dieta não é personalizada. Eu perguntei, mas por quê? Porque tem tudo aqui o que eu já comia. É isso, a gente não vai inventar alimento, a gente vai adequar a proporção para você, isso procede? Sim, é que eu acho que a ideia de personalizada é você pegar a rotina já da pessoa, o que ela está habituada a fazer, e fazer de acordo com aquilo. Porque dessa forma vai ser muito mais fácil dela fazer e sustentar. Não adianta eu chegar pra ela e falar assim, sei lá, ela nunca comeu abacate, agora você tem que comer abacate todos os dias. 2, 3 dias ela vai conseguir. Depois fica muito anti-intuitivo pra ela. Ela não consegue sustentar. Interessante. E isso que é ser personalizado. Você olhar a pessoa e falar assim, opa, aquela pessoa ela já faz isso. O que ali eu consigo manter, o que eu tenho que tirar pra manter ela mais saudável, mas desenhando de acordo com o que a pessoa já faz, pra ela poder manter. Legal. Qual que foi o caso mais, assim, que você ouviu a paciente falar, né, o paciente, que você falou, não é possível que essa pessoa come isso todo dia. Por exemplo, eu já ouvi um caso de um paciente que falou que comia uma lata de leite condensado todo dia, à noite. Falou, não, eu como todo dia uma lata de leite condensado. Aí eu falei, diferente, né? Qual foi o caso mais diferente, assim, que você ouviu? Nossa, eu acho que de tomar refrigerante, assim, a pessoa já acordava tomando refrigerante e às vezes acordava de madrugada pra tomar refrigerante. Ela sentia sede, mas na verdade ela tinha aquele impulso de querer o refrigerante. Específico. Era específico? Qual? Coca-Cola. Pô, aí, tá explicado. O que será que tem nela, né? A pessoa acorda pra tomar um negócio. Loucura isso. Já ouviu alguma coisa pior que isso? Não sei se é pior, mas teve um paciente que consumia 8 pães por dia. 8 pães? Ele era específico. Qual pão? Não, era pão francês. Pão francês? Ele comia 8 pães por dia, específico. 8 pães por dia. Que doido, né? Por que os pacientes criam essas rotinas alimentares, né? Bom, eu falo por mim, né? Todo dia eu como a mesma coisa, pão com ovo, por exemplo, mas eu gosto. É um negócio que eu gosto muito. Eu tenho um amigo que ele falou uma vez, as pessoas comem todo dia a mesma coisa, só que tem gente que come todo dia coxinha e gente que come todo dia alface, né? Você vai escolher ali o que você vai comer todo dia. Uma coisa vai te ajudar, outra coisa nem tanto vai te ajudar. Interessante. Pegando também questão de dieta. Como fica hoje as dietas com tantos atalhos? Por que a pessoa vai fazer uma dieta se ela tem os atalhos ali? Como é que a gente explica para o paciente que a alimentação, como o próprio Henrique falou, é a base inicial de tudo, né? Bom, corpo inflamado, como é que você desinflama? Com alimentação, não é com um remédio. Né? Como explica isso para o paciente para mostrar o quão importante é a alimentação para ele? Acho que primeiro precisa explicar esse contexto, né, de inflamação e por que a dieta é tão importante para reverter esse caso. Segundo também que com esse uso, né, de análogos de GLP-1, as canetinhas, se a pessoa ela não faz uma dieta, o que ela acaba perdendo é músculo. Porque volta naquela mesma história de o nosso corpo ele vai tentar preservar a gordura. Tá. Se você não faz uma dieta
correta ali para esse período que você está usando o remédio, você não vai otimizar a perda de gordura. Você vai acabar perdendo músculo e daí vai continuar ali aquela gordura, porque é o que o nosso corpo ele tenta mesmo guardar. Interessante. E outra coisa, né? Isso eu acho que vai muito do grau de conscientização de cada um, porque muitas vezes as pessoas estão habituadas a achar que aquilo que ele está sentindo, tô cansado, tô indisposto, eu tô com o humor deprimido, às vezes ele não está associando que aquilo tem a ver com a questão inflamatória, com a baixa de vitaminas. E a hora que você cria esse grau de conscientização e a pessoa entende que aquilo tudo que ela está sentindo se passa pela questão alimentar, acho que torna um pouquinho mais fácil. Entendi. E as dietas, por exemplo, algumas que vieram na minha cabeça, dieta cetogênica, enfim, realmente existem ou não faz o menor sentido isso? Tem que ser, como você falou, personalizado para cada paciente, dentro ali da rotina dele, ou a gente já tem algumas dietas mais conhecidas que realmente funcionam? Todas essas existem e, querendo ou não, todas funcionam. Só que eu sempre gosto de falar assim, as dietas que são mais radicais, elas sempre têm data de início e data de fim. Não é uma coisa que você consegue, por exemplo, por muito tempo. Existem casos que sim, a pessoa vive naquele tipo de dieta, mas na grande maioria das pessoas, não. Então, as mais restritivas, elas precisam ter início, meio e fim. Porque não é uma coisa que a pessoa consegue realmente levar por muito tempo. A própria dieta cetogênica, ela é incrível. Tá. Só que qual que é a dificuldade? A dificuldade é você iniciar com ela, né? Porque você tem que reduzir bastante o carboidrato. E o carboidrato, o açúcar no geral, ele gera um mecanismo de compensação, de recompensa. Então, quando você come, por isso que dá uma sensação de felicidade. Quando você faz essa retirada, o cérebro sente falta. E se você consegue manter uma dieta dessa por um período um pouquinho mais prolongado, um mês, por exemplo, seu corpo começa a se adequar, a se habituar àquilo. E é uma dieta muito legal, só que é muito difícil e você tem que ter um preparo psicológico para você manter. Eu costumo falar que comer doce é impossível você ficar triste, né? Ninguém é triste comendo um brigadeiro, né? Convenhamos que é maravilhoso, mas ele é feito para isso, né? Então todas as dietas são válidas, mais adequadas ao perfil então a pergunta é, quanto mais tempo você consegue manter uma dieta? Seria a busca ali pelo paciente, né? Eu penso por mim, qual a dieta que eu consigo manter no longo prazo? Porque acho que além de perder, é manter, né? Qual que é mais difícil? Perder ou manter? O que é mais complexo? O manter. Manter é mais complexo, assim, né? Igual você falou, quanto mais tempo eu faço a dieta, na verdade, quanto mais tempo você faz a dieta, aquilo começa a virar o seu estilo de vida. Estilo de vida, tá. Você não tá seguindo ali um padrão, você tá tomando aquilo como uma parte da sua rotina e da sua vida. E é isso que faz você manter. E também, né, Bia, quando você vê quanto que aquilo te faz bem. Sim. Quando você percebe quanto aquele padrão alimentar está te fazendo bem, é difícil de você querer voltar a comer e voltar do jeito que você estava. Eu percebo em tudo, né? A mudança muda tudo. A pele, o próprio intestino, Sim. Tudo. É muito diferente, assim, quando você come, eu falo por experiência própria, né? Quando você come coisas que não são tão adequadas para o organismo e quando você muda esse padrão, como o corpo responde, né? Você fica até mais disposto. Uma das coisas que eu queria perguntar é isso. O quanto a alimentação está diretamente ligada à disposição do ser humano. O quanto que isso existe essa correlação mesmo? Sim, porque a partir da alimentação correta que a gente consegue vitaminas, minerais e nutrientes que geram essa disposição. Quando a gente come coisas assim ruins, né? Os industrializados, ultraprocessados, ali a gente não tem nada de vitaminas, minerais, nada que traga essa energia de fato e disposição pra gente. E além disso que a Bia falou, também tem a questão que a gente já bateu na tecla, mas a questão inflamatória. Quando você come alimentos que geram um pico de insulina, você já fica mais inflamado, você já fica mais prostrado. Basta você olhar depois que a gente almoça. Porque a gente almoça, a gente não quer deitar, não fica mais preguiçoso. Sim, sim. É por conta disso. Você teve um pico de insulina ali. Exato. E também tem a questão de o paciente, por exemplo, obeso, o homem principalmente, é muito comum ter o hipogonadismo, né?
que é a baixa de testosterona, se chama síndrome de MOSH. Isso é por um metabolismo doente. Então, uma coisa vai puxando a outra. Tem como aumentar testo só com alimentação? Sim, ajuda, Tá. mas quando a gente faz só alimentação é muito pouco, né? Tem a questão do exercício que vai contribuir também, mas se o organismo estiver doente, inflamado, para você voltar a produzir o que precisa sem nenhuma ajuda, seja de medicação, a própria testosterona, ou sejam de alguns manipulados, algumas coisas que auxiliam na produção natural, fica difícil. Difícil, né? E pegando vegetarianos e veganos, como a gente adapta a uma alimentação para vegetarianos e veganos, que eu sei que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, né? Você atende paciente vegano, vegetariano? Esses públicos não costumam atender, não. Não costuma. Por quê? Porque acho que é muito específico, assim, sabe? Não é uma área, assim, que eu me identifico muito. Entendi. Já pegou caso, Henrique? Vegetariano, vegano? Não, assim, não é o meu... Também, mesma coisa da Bia, né? Não é o nosso nicho, na verdade. Porque, É muito específico, vamos colocar né? aqui, acho que 95%, 95% dos pacientes, talvez, que procuram seja o emagrecimento, né? E eles não têm esse comportamento alimentar. Então, é muito difícil de vir pra gente. Precisa ser específico, né? Porque você, como é que Sim. faz uma dieta... Eu fico pensando, outro dia eu conversei com uma pessoa que é vegana, aí eu falei, pô, o que você come? Ela, tudo menos carne. Eu falei, tá, mas como é que você compensa? É totalmente diferente, É porque... bem diferente, né? Eu vi recente também uma notícia de uma influencer que cultivava, né? Ela morreu. Porque cultivava tudo isso. Então, assim, eu não sei o quão isso é bom, o quão isso não é. E aqui, gente, deixando claro que são a ciência. A gente tá falando sobre como é, né? Então, pô, é muito mais complexo você montar uma dieta para alguém que não come carne do que alguém que come. Aí você vai ter que compensar muito ali, até pensando na questão de proteína, né? Por exemplo, qual vegetal que tem a quantidade de proteína que a carne tem? Não tem. Não existe. Por isso que é, assim, muito específico, assim, sabe? Por isso que a pessoa que ela atende esse público, ela tem que ser especialista nisso. Existe fisiculturista vegano, vegetariano? Eu acho Não sei, eu Olha nunca ouvi só, falar, eu acredito daí que uma não. pergunta interessante, hein? Depois eu vou pesquisar. Se você sabe, deixa nos comentários pra gente se existe e marca o arroba da pessoa que eu quero conhecer. Como ser um fisiculturista sendo vegano ou vegetariano? É uma alimentação completamente diferente. Como os nossos ancestrais lá, o que eles comiam? Carne. Carne. É isso. Carne, fruta, né? Mas Vegetais. Exato. Não tinha um monte de coisa que a gente tem hoje, principalmente os carboidratos. Então, assim, lá na nossa origem, nós não somos habituados, feitos para comer o que a gente come hoje. Só que se inverteu esse papel, né? Hoje nós comemos menos carne. Come menos carne. E hoje é mais carboidrato, outras coisas. Por conta da questão ali da felicidade que você falou, né? Também, mas doce, assim, é muito tem fácil. Docinho. o Assim. carboidrato Também, é a fonte mas mais a facilidade fácil, também, né? A facilidade que a indústria coloca pra gente de adquirir esses alimentos, fora que também a carne, o derivado animal ali e tal, é mais caro. Sim. Então o pessoal acaba migrando e acaba tendo esses déficits que a gente falou, B12, ferro. Que aí, eu tava nos Estados Unidos recentemente, eu lembro que eu fui num supermercado e tinha um corredor inteiro da Milka. Inteiro. Assim, tinha tudo da Milka. Tudo que você pode imaginar. Doce, bolo, pão, tudo. Eu li aquele corredor, fiquei completamente apaixonado, mas logo saí dele, porque senão não ia dar. Cara, um corredor inteiro da Milka. Olha, todos os doces que você pode imaginar tinha da Milka lá. É aquilo, né? Incentivando o consumo de coisas que não necessariamente vão fazer tão bem assim pro nosso organismo, certo? Aqui no Brasil não tinha visto nenhum lugar assim com tanta coisa da Milka. Achei interessante, principalmente por conta do padrão comportamental, né? Qual o país que tem mais obeso no planeta? Estados Unidos, né? Você entende por quê, né? Pô, o próprio estilo ali te influencia a comer aquilo. E não só isso, né? O preço lá, muito a barato. acessibilidade Nossa, disso barato. daí é muito mais fácil do que aqui no Brasil. Sim, e é muito barato. Eu lembro também dos valores, assim, ridículo de barato para você consumir um pacote gigante de chocolate Milka, que, pô, é gostoso. Mas não é pra você comer sempre esse negócio, né? Acho que
Eu vejo muito assim, Bia, vê se você concorda comigo, que não é uma questão de você excluir, é uma questão de você dosar na sua alimentação, né? Não vai excluir. Eu, por exemplo, como, eu gosto, mas não é um padrão alimentar, é uma exceção alimentar, né, digamos. Porque daí volta na mesma tecla, é mais fácil a gente manter, né? Quando a gente exclui, quando a gente faz coisas muito radicais, igual eu falei, o nosso corpo ele não tá habituado, ele não quer isso. É como se fosse assim, indo contra o que a gente tá acostumado a fazer. E isso gera, assim, muita gasto energético. E se você não consegue, gera uma frustração muito maior. Frustração, né? Aí volta no ciclo, o cara come. Aí, sei lá, exemplo, a pessoa erra a dieta, fala, errei a dieta, vou errar o dia inteiro agora a dieta. Exatamente. Já estraga tudo aquilo que ele construiu, né? Isso acontece muito, né, com os pacientes. E por que vocês ouvem muito dos pacientes que vai começar segunda-feira? O que tem na segunda-feira que o pessoal quer começar a dieta segunda-feira? Eu nunca entendi isso. Vocês, profissionais falando, vocês têm alguma explicação técnica pra isso? Eu acho que por ser começo de semana, né, as pessoas atrelam muito a recomeço também. Vai recomeçar a semana, então vou recomeçar tudo. Mesma coisa, final de ano também. A pessoa fala assim, não, ano que vem eu faço. Ano que vem eu faço. São marcos de recomeço. E nunca recomeça. Então para de deixar a dieta pra segunda-feira e começa logo esse negócio, meu amigo. Porque segunda-feira vai passar e você vai cair de novo na desculpa de a próxima segunda-feira aí, vai ficar passando aí. Puxando um pouquinho pro lado comportamental, que me interessa muito, eu quero entender assim o vínculo. Porque eu percebo que, tanto médico, né, como nutricionista, você acaba criando um vínculo com o paciente, né? Por exemplo, Henrique, você não tem pacientes de anos, acho que a própria Bia também, né? Sim. Você acaba criando um vínculo. E como é que se transforma ali do médico, da nutricionista? Existe essa confusão de vínculo? Às vezes o cara acha que é seu amigo. Como é que vocês lidam com esses vínculos dos pacientes? Eu particularmente gosto, assim, de ter esse vínculo porque mostra muito esse lado humano, né? Não distancia. Porque, por exemplo, a gente cria vínculo justamente por entender a outra pessoa. Certo. Não só olhar pela parte técnica. Mas você saber se colocar no lugar da pessoa, entender o processo e guiar ela nisso. Então, acho que isso é muito importante para a pessoa permanecer com você. Você disse um negócio legal, né? Não distanciar, porque se você distancia, como é que ele vai fazer o que você está sugerindo para ele fazer, né? No final do dia é um processo de convencimento. E é isso que gera confiança também. Legal. E não só isso, né? Existe o Henrique médico e é o mesmo que o Henrique pessoa. Então não tem como desvincular uma coisa com outra. Eu não vou fazer o meu papel como médico ali e deixo de ser um ser humano. E muitas vezes as pessoas precisam disso. Precisam de uma certa proximidade, precisam de uma compreensão. Tem muito médico que o paciente vai lá e o médico chapuleta, fala... Médico chapuleta. Fala de uma forma ríspida que muitas vezes o paciente não tá ali para ouvir desaforo. Ele tá ali para escutar o que é para ele fazer. Ele quer ser acolhido, né? Ele quer ser acolhido. No final do dia ele quer ser acolhido. Se ele chegou até lá, pensa, né? Uma pessoa que tomou ali uma decisão, de investir tempo, dinheiro, né? Eu falei isso hoje, eu gravei um conteúdo falando disso, né? Que o Brasil é o país onde a gente brinda a saúde, né? Que você, no aniversário, ano novo, o que a gente deseja, geralmente? Muita saúde, né? Quanto percentualmente da população investe dinheiro e tempo em cuidar da saúde? É bem pouco, né? Aí a pessoa tomou a coragem, tomou a decisão, vai lá no médico, que já é um negócio estranho, né? Outro dia eu conversei com um amigo meu e falou, eu tenho medo de médico. Eu falei, olha, a gente tá em 2025 e as pessoas têm medo de médico, né? Tem medo de nutricionista. Quantas você já ouviu? Não vou passar com a Bia porque eu não fiz a dieta, ela vai me dar bronca. Olha, sem sentido isso, né? E você quer ajudar a pessoa, você não quer atrapalhar ela. Então, criar esse vínculo, eu acho que é até mais importante do que o tanto de conhecimento que você tem, certo? É importante a parte de ciência? Sim, mas chega uma hora, apesar de estar estudando sempre, vocês já são formados, né? Como é que você transforma isso em resultado para o paciente? Se você for de forma ríspida, você não vai conseguir. Então, você vai ali pelo caminho mais humano, mais emocional que você consegue, certo? Tem pacientes de quanto tempo com você, assim? Você lembra? Mais antigo? Quanto tempo está com você? Desde que eu abri o instituto, né? Uns 4 anos. 4 anos, olha só. E aí, o que ele vai fazendo, assim? Porque, digamos, já conquistou alguns objetivos, né? O que na cabeça do paciente é importante? Por que para ele é importante continuar cuidando da saúde? Como é essa relação? A manutenção do bem-estar, principalmente, né? Não é só você chegar, atingir o teu objetivo e depois deixar de lado. Se você consegue fazer uma manutenção, é igual o carro.
Igual carro. Se você faz a manutenção, prevenção, você não vai ter problema lá na frente. Se você deixa o carro, você acabou de tirar o carro zero, tudo bem, o motor tá tudo bem. Se você não faz as manutenções dele, uma hora vai chegar a conta. E o paciente, às vezes, ele pensa da mesma forma, né? Ah, eu demorei para conquistar isso aqui, eu batalhei. E agora que eu tô bem, eu vou deixar de lado? Essa consciência é interessante, né? E você falando do carro, me veio um pensamento. O pessoal leva o carro direitinho na revisão, né? Sim. Não é? Inclusive... Ah lá, já pegou o gancho, já fala. Inclusive, a gente tem essa cultura de cuidar com o carro, né? A gente sempre vai lá, eu quero pôr a melhor gasolina, a melhor coisa. E por que você não come o melhor alimento também? Olha, esse é um bom insight, né? Por que você não faz uma revisão de você com a mesma importância que você faz a revisão do carro? Isso é uma boa analogia. Por quê? Olha isso eu acho que é muito que pensamento reflexivo, né? Por que o paciente, ao invés de dar a mesma prioridade que ele dá pro cara, ele dá pra ele, pra saúde dele? Vamos pegar, por exemplo, o homem. Vocês atendem mais homens ou mais mulheres? Mais mulheres. Mais mulheres. Por que você acha que o homem foge do médico? O cara não vai no médico. Ele só vai ou porque a mulher mandou, né? Ou porque tá com algum problema ali sexual. A gente sabe que a maioria é por isso. Por quê? Por que o cara tem tanto medo de médico, mas cuida do carro? Tem a resposta, Bia? É muito cultural, assim. Cultural, né? De, tipo, colocar importância no carro, por exemplo, assim, sabe? É doido. Se você para pra pensar, é uma reflexão muito doida, né? A pessoa se preocupa mais com o bem material do que com ela mesma. Isso é um negócio que você leva... Fique reflexivo. Se você é das pessoas que fica se preocupando mais com a revisão do carro do que com a sua revisão, tem alguma coisa errada. Com certeza você inverteu valores aí, meu amigo. E você, Bia, o paciente que você tá mais tempo atendendo, como é que ele é com você? Nossa, tem uma que tá desde que eu comecei. Desde que você começou? Legal. Desde que eu me formei, assim, acho que foi minha primeira paciente e tá comigo até hoje. E eu percebo que é mais por conta desse vínculo mesmo. Do vínculo, né? Do vínculo. Tem atualização de dieta? Tem. Tem? Tem atualização, porque, por exemplo, quando ela chegou, ela queria emagrecer. Tá. Aí ela conseguiu emagrecer e agora a gente vai adaptando porque ela quer ganhar músculo agora. É diferente. É diferente. Nossa, eu tava vendo ontem. Eu fiz a seguinte conta ontem com o meu GPT aqui. Quanto que tem que comer de proteína pra fase que você tem de músculo? Eu tenho até aqui o dado, deixa eu puxar aqui. Você sabe de cabeça essa conta? Eu costumo colocar 2 gramas de proteína por quilo. 2 gramas por quilo. Isso. Então, se você tem, sei lá, 90 quilos, você vai ter que comer 180 gramas de proteína. Pô, é bastante proteína, hein? Tem que comer proteína, hein, filho? Então, a conta média é essa. Sim. Tem uma conta que é pra emagrecer e uma que é pra crescer ou não, o padrão. A gente costuma colocar bastante proteína também na pessoa que quer emagrecer, justamente pra gente preservar a massa magra. Pra ter essa otimização de gás de gordura também. Na alimentação, entra whey na alimentação? Porque eu sei que tem gente que não gosta. Ah, não gosto do sabor do whey, né? Eu adoro. Eu sei que o pessoal não gosta. Adoro whey. Como é que lida com isso? Porque para bater meta de proteína de 180 gramas, você tem que comer proteína, hein? É bastante proteína. Porque o ovo, quanto que tem um ovo? Tem 6 gramas. 6 gramas? Pô, é muito ovo, meu amigo. Como é que você convence as pessoas a usarem whey? Você convence ou você deixa? Eu tento convencer justamente porque é uma fonte boa de proteína, tem pouca caloria também. Pouca caloria. Então é o melhor dos mundos. Baixa caloria e bastante proteína. E além de ser prático. Por que o pessoal não gosta, né? Eu recebo muita... eu não gosto de whey. Cara, eu adoro whey. Eu faço um whey que parece um milkshake. Fica muito gostoso e bate a meta de proteína, né? Você tem muito dos pacientes não quererem tomar whey? Tem bastante. Daí, mas hoje em dia facilita porque tem os colágenos proteicos também, né? Colágenos proteicos? Essa eu não conheço. O que é isso? É uma proteína proveniente do colágeno. O whey é proveniente do soro do leite. E esse Body Balance, que é o colágeno proteico, ele é proveniente do colágeno. Olha que legal. Isso é como? Então, igual whey ou é barra? Como é que é? Não, é igual whey, só que ele não tem uma textura tão de leite, assim, sabe? Ele tem uma textura mais de suquinho em pó, assim. Nossa, então, não conhecia. Tipo, ele é mais... É que eu gosto tanto de whey, nunca procurei outra alternativa. O que você acha? Procede esse negócio das proteínas? Faz sentido? Whey, não? Sim, é só uma informação importante, né? A Bia falou, a gente aumenta, sim, a quantidade de proteínas. Por exemplo, o paciente quer emagrecer, só que nós temos, ao mesmo tempo, que reduzir a quantidade calórica. Tá, então você aumenta, vamos lá. Olha, matemática, virou matemático o negócio ali. Então você aumenta a proteína 2 gramas pelo peso e diminui...
Tem a caloria geral. A Então caloria geral, tá. Isso, a gente pode reduzir principalmente o carboidrato. Tá. É porque emagrecer é déficit calórico, Sim. certo? A gordura boa, por exemplo, que o pessoal acha que a gordura é problema, vai engordar. Não, não é assim. Até porque nós usamos a gordura como matéria-prima de hormônio. Então, ela é importante para o nosso corpo. Lógico, você não vai comer um monte de gordura, aí vai dar um excesso calórico e aí você não vai emagrecer. Mas quando é bem fracionado todos os elementos ali, todos os macronutrientes, aí você consegue entregar um resultado legal. O que seria uma gordura boa? Por exemplo, o azeite de Abacate. oliva, o Azeite de oliva, abacate. Oleaginosas, que são as Qual? sementes. Oleaginosas. Oleaginosas. Que, tipo, É tudo coisa castanhas, gostosa, pô. aham. Abacate com açúcar. Eu gosto de abacate, fazer um creme de abacate fica gostoso. Eu faço um creme de abacate com ovos. Um negócio diferente, um Avocado salzinho. toast. O avocado toast. Ah, a Bia gosta dos avocados. Muito bom. Sensacional. Essa conta de proteína é interessante, né? Pra pessoa... e é meio contraditório, né? Porque a pessoa vai comer mais, Sim. certo? Ela, pelo menos, o que eu vejo é, por exemplo, eu recebo muito esse feedback. Falo, nossa, você come muito. Eu como muito. Eu gosto muito de comer. Só que eu como muito dentro ali de uma Saudável dieta, também, né? né? Saudável. Outro dia eu cheguei de um evento, era 2 da manhã, eu fiz um puta prato de arroz, feijão e carne. Aí falaram, meu, como é que você conseguiu comer isso 2 da manhã? Eu falei, é melhor do que comer um Big Mac, cara. Sim. É bem melhor. E assim, eu comi e fiquei super saciado, assim, eu gosto de comer. E entra naquela questão da taxa metabólica que você falou, né? Quando a gente faz a construção muscular, nossa taxa metabólica aumenta. Uhum. Por isso que você pode se permitir comer um pouco mais para não engordar. A grande dica é, tenha músculo, Uhum. que aí você vai poder comer. Se eu soubesse disso antes, pô, só treinar todo dia que vai poder comer o que quiser, muito bom. Aqui tem, a gente sempre prepara, né, roteiros de perguntas, mas você tá vendo como a conversa vai desenrolando? E aí eu volto para a questão dos pacientes. Quando vai o paciente em casal fazer tratamento? É bom? É ruim? Atrapalha? Um ajuda o outro? Como é que é? Eu Tem acho isso? que é bom, porque Bom? assim, tem uma dificuldade que eu percebo muito nos meus pacientes, que eles falam, cara, o ambiente parece que faz tudo pra gente não fazer a dieta. O ambiente, Ou as né? pessoas julgam, ou elas ficam te oferecendo um alimento que não é saudável e ficam insistindo. Aí quando você tá com uma pessoa que tá ali com os mesmos objetivos que você, fica muito mais fácil. Fica o caminho, a trajetória, ela fica muito mais leve. Legal. Porque se você tá casada e o seu marido tá lá todo dia bebendo e comendo salgadinho e ele fica toda hora te oferecendo isso, pô, pra você falar não, pra você excluir isso realmente da sua vida é muito mais difícil. Sim. O Né? ambiente influencia Sim. totalmente. A ambiência, né? O capetinha fica tentando. Fica Tentando Você ali, tá quer um tentando doce? seguir a Quer um dieta, doce? Quer um doce? Quer uma pizza? Quer uma pizza? Vamos pedir. Muito bom, então, se você não tá conseguindo seguir a dieta, a dica é troque a pessoa que tá te atrapalhando. A culpa sempre é Muda do o outro. ambiente. Muda o ambiente. Mas é importante, pô, ter um ambiente bacana, né, que te incentiva a ter bons hábitos, é legal, é importante. E se tem alguém te atrapalhando, fale não. É difícil falar não, né? Por que é tão difícil falar não pro docinho? Na verdade, eu Nossa, acho que também a gente O Henrique fica... ontem, depois de comer, quer um doce. Aí ele foi lá e falou, não vamos comer doce não, ganhamos do doce. Mas eu acho que a gente também fica incomodado de dizer não para outra pessoa. Acho que esse é o ponto, né? Da gente falar não pra pessoa. E isso é ruim, porque às vezes a pessoa insiste. Isso já aconteceu comigo. Já? E às vezes eu falo, não, eu não quero, e a pessoa fica insistindo. Aí parece que a gente fica até desconfortável, né? De falar, não, eu não quero. E isso que, assim, é muito ruim, porque igual o ambiente molda. Aí a pessoa fala, ai, desculpa, né? Pô, cara, já disse não quero comer esse negócio aí, come você. Olha que louco, a gente fica desconfortável de falar não pra pessoa. Que doideira, né? Só porque a pessoa ofereceu um negócio que na cabeça dela, pô, por que você não vai aceitar o doce? Mas eu conversei essa semana com um paciente, né? Ele falou, eu viajo muito, eu trabalho, viajo a negócios, né? E sempre tenho social. Aí eu coloquei isso na cabeça dele, tá, mas não é porque o outro tá te oferecendo que você tem que aceitar, porque você sabe que aquilo não é bom pra você. Você se jogar da ponte, você vai se jogar da ponte. Você sabe todos os malefícios que tem, você sabe que não é bom. Você vai fazer pra agradar o outro e te prejudicar?
Aí ele ficou pensativo, faz sentido. Faz sentido, né? Aí na hora que eu oferecer, ele vai, tá bom, me dá esse negócio aí. Ai, muito bom, meu. Falar sobre os pacientes é muito engraçado, porque aquilo... Tudo é a base... A Bia começou isso aqui falando muito do comportamento, né? Tudo é aí, não adianta. Você pode ter a canetinha que for, pode ter o milagre que for, se você não mudar o seu comportamento, vai voltar. Eu falo porque eu conheço pessoas que fizeram cirurgia, usaram canetinha, fizeram tudo aí e voltaram. Sim. Né? Eu tenho um amigo que fala, não consigo ficar definido, tal. Eu falo, você tá fazendo dieta? Ele, não. Eu falei, quantos por cento, Bia? Olha, pergunta boa. Quantos por cento da definição muscular, né, tal, é dieta e treino? Tem essa correlação? O que é mais importante, a dieta ou o treino? Eu diria que os dois. Mas qual que é o principal? A dieta. A dieta é o principal? Eu diria que é dieta. Porque, você treinar, beleza, treino todo dia, mas não faz dieta. Tem gente que mesmo treinando não tem resultado. Então, o cara treina todo dia, mas não tem resultado. Por quê? Porque não se alimenta bem. Porque não faz a dieta corretamente, né? Outro dia eu li um negócio que é o treino constrói e a dieta mostra, alguma coisa assim, né? Porque você vai treinar, ganhar músculo, tal, só que se você não faz a dieta, não vai adiantar de nada. Procede, então. Sim. Então, entre escolher dieta e treino, dieta. E pra quem não treina nada, isso aqui é pra você que é sedentário. Ó, dica básica, você que é sedentário. Quem não treina nada, quantas vezes na semana pra ir treinar? Nossa, começa ali com uns 3, pelo menos, né? 3 vezes? Pega a semana de 7 dias, 3 vezes na semana. Vamos montar aqui uma dieta pros sedentários, que a gente cria um material só pra eles. Então, 3 vezes na semana pra ir treinar. Musculação ou aeróbico? Musculação. E o aeróbico? Se só tem 3 dias, vai na musculação. Vai na musculação. Hoje eu cheguei na academia, eu perguntei, onde que tem os negócios aqui? Aí ele mostrou, peso livre ali, máquina ali. Aí eu falei, tá ótimo. Aí ele me perguntou, e a esteira? Eu falei, que esteira o quê, meu? Pelo amor de Deus, não quero esteira, não. Sempre priorizo a musculação. Não é pra ir contra o aeróbico, mas se só tem 3 dias, musculação. A musculação vai naquele princípio lá, a gente aumenta a massa magra e mais massa magra, mais saúde, mais gasto no calórico, enfim. Fechou. E alimentação? Qual a dieta? Básica. Proporção 40% de proteína. 40% de proteína. 30% de carboidrato e o resto de gordura. E o resto de gordura. Aí se você pega ali de manhã, quantas refeições no dia, Bia? Olha, pelo menos 4. 4 refeições. Então, estamos chegando num padrão aqui, hein? 3 vezes na semana musculação. Vou acrescentar muita água, tô certo? Sim. Muita. Quantos por peso? Tem uma conta? 35 a 40 ml por quilo de peso. Eu coloco no mínimo 40 a 60. 40 a 60? Vamos pegar a média? 40? Por peso. Aí alimentação, 4 refeições no dia. Aí vamos dividir café da manhã, almoço, um lanche e um jantar. E o que tem em cada um? Todas proteínas. Todas. Essa regra eu aprendi também. E fibra também. Toda refeição ter proteína. Isso eu aprendi na prática. Também. Tá, então o café da manhã. O que seria um café da manhã ideal? Pra alguém que quer emagrecer. Coloca aí um ovo. Um ovo? Ovo mexido. Que mais? Umas oleaginosas. Oleaginosas. Um pouco mais sementes. Café e foi. Com açúcar ou sem? Sem açúcar. Sem açúcar? Você é do time do sem açúcar? Também não gosto de açúcar, não. Eu falo que quem toma café com açúcar não toma café. Toma açúcar. Porque não tem nada a ver o gosto do café com açúcar e do café sem açúcar. Quer complementar, Henrique? Fora que o açúcar ali no café da manhã é péssimo, né? Porque... já dá um pico, né? Já dá um pico de insulina. De insulina que você explicou. Você que está acompanhando o episódio, presta atenção no pico da insulina e fica esperto com esse negócio. Quer complementar o café da manhã dela? Não, ela falou da oleaginosa e tal. Eu acho que é interessante também o abacate. O abacate. Uma fonte de gordura boa ali. Eu gosto também do abacate. É um negócio que eu não comia, mas comecei a comer, eu gosto. Uma coisa que o pessoal tem um pouquinho de receio, o próprio bacon, né? O café da manhã do americano ali não tá tão errado quando todo mundo O bacon. Depende de como foi feito, né? Foi no óleo de ontem. Sim. Mas dá pra fazer no air fryer o bacon, sabia? No micro-ondas também. No micro-ondas dá? Ainda aprendeu umas dicas de culinária aqui, hein? Então, café da manhã, gostei. Almoço, vai. Metade do prato de folhas. Gostei que você não veio com um negócio de pesar. Vamos, pega o prato ali. Como é que eu ponho? Metade do prato de salada. Salada. Daí. Mas eu não gosto de salada. Problema seu, come salada. Tem que comer salada. Aí a outra metade, ali 1/4, você divide entre carboidrato e as leguminosas.
que seriam as leguminosas, feijão, grão de bico, ervilha, essas coisas. Essas coisas. E o outro, 1/4 proteína. Qual? Carne, ovo, peixe. Ah, eu sou vegano, vegetariano. Não serve, essa dieta não serve pra você, busque um especialista. Então, pega o prato, divide salada, aqui feijão, arroz. Arroz aqui também? Arroz, É o carboidrato, prato do dia a dia, né, do brasileiro, arroz e É feijão. o mais comum, né? Pô, eu adoro arroz e feijão. Outro dia eu li uma matéria falando que o arroz e feijão é uma das combinações mais incríveis que existem, assim, pensando tanto em proteína, carboidrato, isso é verdade? Sim, muito bom. E aqui embaixo a proteína, né? Alguma carne. Lógico que posso colocar uma... A gente tá no almoço, pode colocar o que você quiser. Atrás da orelha aqui, vai. Polêmica. Pô, eu adoro polêmica. Dá view, pô. Vamos lá. Não polêmica. é, assim... Lógico, é difícil de você quantificar isso que eu tô falando, porque precisa de um exame específico. Tá. Mas as folhas podem fazer a gente ganhar peso. Alface? Você tá brincando comigo? Vou te dar um exemplo, tá? O coelho só come alface e é meio gordinho, né? Coelho, o boi. Verdade, né? O que boi que só acontece? come planta. O que acontece? Nós temos a microbiota Vou parar de comer intestinal. alface, já não gostava mesmo desse... Nós temos a microbiota intestinal saudável. Microbiota intestinal. Se você tiver o processo de disbiose, que é o desequilíbrio dessa microbiota e passa a ter uma predominância das bactérias ruins, Tá. você muitas vezes pode ter uma bactéria que chama Ruminococcus, que é a que você vai encontrar no trato gastrointestinal do boi, da vaca. Pô, vou dar essa desculpa pra não comer alface. Eu tenho esse negócio aí, como é que chama? Ruminococcus. Como? Ruminococcus. Eu vou falar sempre isso aí. E aí o que acontece? São as bactérias que são naturais desses animais que ajudam no processo de digestão. Olha que interessante. Nunca parei pra pensar que comer alface pode engordar, né? Mas faz sentido o que você tá falando. Então, se você tiver uma desbiose, tiver essa bactéria, por exemplo, você pode ter, até com alface ali, acabar tendo um ganho de peso por conta desses caras. Existe um exame específico pra isso. Que é o microbioma, que ele vai mostrar qual que é a sua microbiota intestinal, e dentro disso a gente consegue tratar e regularizar essa flora intestinal. Mas é um percentual pequeno da população que tem isso, né? Não é todo mundo, não. É um negócio mais específico. E como é que a pessoa percebe isso no dia a dia dela? Se ela passa mal comendo alface? Não, assim, na verdade, os sinais que você vai apresentar ali você pode ter constipação intestinal, você pode ter distensão abdominal, desconforto, dor, né? Excesso de gases. Então, são sinais clínicos que já direcionam para essa parte. Que faz sentido pesquisar mais a fundo para ver se você tem. Isso. Legal. Então, fechamos o almoço aqui. Gostei da divisão. Prato, alface, leguminosas aqui, proteína e o lanche. Uma fonte de proteína também. Uma fonte de proteína. Aí que eu sempre gosto de colocar o whey. O whey entra aqui. Fonte de proteína, tá. Ele já é um pouco mais doce. Chega esse horário, assim, de 4, 5 horas da tarde, o povo fica meio doido por doce. Eu gosto de comer aquelas barrinhas. Tem duas que eu gosto muito, mas não vou falar porque não patrocina a gente, então não vou falar a marca de quem não patrocina. Mas eu sempre, eu compro... Mas as barrinhas tem que cuidar também, porque tem umas que são mais carboidrato que proteína. Eu sei, eu fico esperto, porque elas enganam. Outro dia eu comi uma de flocos. Falei, não é possível que... Aí você vai ver ali, tem a mesma qualidade, tem a mesma quantidade de caloria de um sneaker. Mesma coisa, né? Mas assim, calórico, falando de caloria, é a mesma coisa. Sim. Mas ela tem muito mais proteína, né? Então ajuda na questão da proteína. E se a pessoa não gosta de whey? Tem essas outras opções. Faz um pão com ovo. Pão com ovo, repete o café. Faz um pão com frango desfiado, que também é mais prático, já dá pra deixar frango pronto. Desfiado, bom, legal. Então pão com frango desfiado. O pão entra como carboidrato, né? Entra como carboidrato. Tá. Então fez o lanchinho aqui e o jantar? Repete o almoço. Repete o almoço. Pô, é fácil, hein? É muito fácil. Facinho. Pô, só executar. Então isso aqui vai de graça pra você, hein? Vamos repetir. Treino 3 vezes na semana. Prioriza a musculação, certo? Alimentação de manhã, pão com ovo. Não, de manhã não põe o pão. De manhã não põe o pão. Não põe o pão. Por quê? Porque, igual o Henrique falou. O pico insulínico. De manhã não põe o pão, tá? Então ovos. Você falou de frutas também aqui ou não? Dá pra pôr fruta Dá também. Dá pra colocar só que fruta? Uma fruta tipo, mamão ou próprio abacate, que tem um pouco mais de gordura. Legal. O almoço eu gostei da divisão do prato. Salada, arroz, a proteína. Aí o jantar repete o almoço. E no meio aqui faz um pão com ovo, um pão com frango ou um whey, se você não gosta. Interessante. Quer complementar, Henrique?
É mais uma coisa que acabou não sendo falado, mas uma coisa que eu não gosto, eu sempre falo pros pacientes, é para não consumir o leite. Não consumir leite. Leite é bem inflamatório e é um pouquinho prejudicial ali pro intestino, Tanto né? faz se é integral, desnatado. Tanto faz, na verdade. Qual que é o problema do leite? Ele também vai contribuir ali para desbiose, né? E quando a gente fala do leite, Stefano, eu sempre falo pro paciente, para quem que aquele leite que a gente consome é feito? Pra que o leite que a gente Pra quem? Pra quem que ele é feito? Não sei, pra quem que ele é feito? Pro bezerro? Pro bezerro. Não é pro humano. Isso é verdade. Então, nosso organismo, nosso intestino, ele não é preparado para aquilo. E como é que faz o whey? Com água? Pode ser Coloco feito. com água. Pô, fica tão diferente. Não, hoje em dia também tem as opções, né, de Leites leites vegetais. São mais caros, São né? um pouco mais É caros. uma outra mas, assim, realidade. uma- Eu gosto, eu uso leite vegetal, mas aquilo, a gente tem que Uma pensar na opção, realidade de todo né? mundo. Nem o desnatado? É ruim igual? É que ali você tira a propriedade também, né? A propriedade boa do leite você tá tirando. Tá tirando? Ah, mas ele fica com gostinho tão... Você bate com o whey ali, fica um negócio tão gostoso. Com água não fica tão gostoso, meu. Eles têm que melhorar isso. Galera, vamos fazer um whey que não precisa de leite? Aí bate só com água e Dá pra banana. colocar com iogurte. É verdade, Iogurte né? eu gosto. Com iogurte é bom. bastante opção. Você não falou aqui do iogurte, ele pode entrar em algum Não, lugar? de tarde, iogurte À tarde? com whey. Mas qual iogurte? O natural é bom. O natural, desnatado, se eu não me engano, ele não tem açúcar, tem nada, né? Tem nada. Nem graça Só ele 2 tem. ingredientes. O próprio kefir também, o kefir ele é bom. Kefir, olha É. o alimento. Aquele que faz em casa ou que compra? Olha, comprado. Comprado? Já fez em casa? Nunca Nunca fez? Porque eu sei Você que já tem o fez, pessoal né? que faz Já em casa. fiz, Já, já fez? Já fiz. Como é que faz kefir, Henrique? Pô, uma aula de fazer kefir aqui. Como é que você fazia? Você vai pegar um copo comum ali, você vai colocar uma peneirinha e você vai colocar o bichinho lá, né? Tá? Porque o kefir é um bichinho, isso você não sabe, né? Um Só que aí bichinho. você vai fazer onde? No leite. No leite. Ele vai Aí fermentar. você vai deixar né? ele lá, ele vai fermentar e depois você deixa de um dia pro outro, você vai coar ele normal. E aí Aí você vai reaproveitando o bichinho, sim. Isso aí tem alguma coisa a ver com kombucha ou nada a ver? É meio que o mesmo processo. Mesmo de que o mesmo processo de fermentação. fermentação. Você também é um bichinho que você cultiva ele ali, né? Então, ele Interessante. Eu prefiro comprar pronto. que a gente chama de são de probióticos. Probióticos. E eles são bons para Ali é a manutenção da flora intestinal. manutenção da flora intestinal. Super interessante. Isso aqui, ó, se você... Agora é a parte que depende de você. É aí que tudo muda, né? Aí que... Pô, sabe, ó, você recebeu a dieta pronta da Bia, do Henrique, recebeu coisa de treino, é só fazer, meu amigo. Tem que fazer. Aí ninguém consegue fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. Que acho que aqui que fica a maioria das pessoas, né? Elas querem terceirizar a responsabilidade. Essa pergunta é muito boa. O que vocês fazem quando o paciente chega pra você e fala assim: você é minha última opção, minha última tentativa pra emagrecer, minha última... Ele coloca todo o peso em cima de você. Como vocês lidam com isso? Eu gosto de explicar que quem tem que fazer é ele. Porque senão não adianta, não tem segredo, não tem, mesmo se usar caneta, não existe. Você tem que fazer a sua parte. Isso não é só em relação à alimentação, em tudo na vida, né? Tudo na vida. Eu pontuo a mesma coisa, né? Que a responsabilidade maior é dele, na verdade. A gente entrega um tratamento, a gente explica o que deve ser feito, mas se não for seguido, não tem milagre. Eu brinco que se a gente vendesse milagre, teria 200 clínicas de milagre pelo Brasil e não funciona desse jeito. Se você passou em alguma clínica e estão te prometendo milagre, tome cuidado. Não existe milagre, tá? E, além de não existir milagre, cuidado também com um tema que eu acho importante a gente falar, o investimento que você vai fazer. Porque as coisas não são baratas, né? Vamos pegar os ativos lá que se usa, né? Toda a parte de suplementação, não é barato. O bom produto não é barato. E aí hoje a gente tá com a internet, né? A gente tem muito lugar. Pô, eu recebo paciente falando assim: ah, mas encontrou no tratamento aqui por metade do que vocês estão oferecendo. Aí eu sempre respondo: tome muito cuidado, porque a gente sabe quanto que se paga nas coisas, certo? Vocês têm muito isso de pergunta financeira na clínica? Pô, questionando valores, questionando isso, e como vocês explicam para o paciente? Cara, as coisas têm investimento e a gente cobra os valores para conseguir te atender, né? Porque aquilo, a gente nunca vai ser mais barato. Mas não necessariamente... Pensa, você vai colocar a sua saúde na mão de quem? Eu gosto muito de fazer a referência a plano de saúde. Sabe quanto que paga plano de saúde para médico? Tem essa noção? Não. Eu sei porque eu pesquiso o mercado. 20 a 30 reais a consulta. Nossa.
É isso aí. Você vai colocar a sua vida na mão de alguém que ganha 20 a 30 reais a consulta? Você acha que faz sentido isso? Pensa comigo. Pensa, paciente. Você que está ouvindo o nosso podcast. O que vocês têm a falar sobre isso lá na clínica? Quando tem essa objeção, sobre o valor investimento, eu sempre falo, tá, você quer andar de Ferrari pagando o preço de um Fusca? Aí começa a ter que explicar, né? Então, parece que a gente pega uma criança, né? Vamos explicar como o planeta Terra funciona para o nosso paciente, que já é mais velho e já deveria saber como o planeta funciona. Então, ele te deu objeção de valor, você explica para ele, faz uma analogia, certo? E o que você percebe do paciente que já está decidido? Você acha que ele vê muito preço? Eu percebo muito o paciente que já quer e não fica vendo muito quanto que é o investimento, né? Ele já sabe mais ou menos quanto que ele vai investir. É porque é aquele paciente que ele já tem como prioridade. Porque muitas vezes aquela objeção, preço nem é tão objeção assim, é aquele paciente que ele gasta um monte no final de semana, mas aquilo no tratamento à saúde não é prioridade. Não é prioridade para ele. Só que em um momento às vezes se torna prioridade, quando a pessoa começa a ter uma autoimagem ruim, quando começa a pagar o preço de não ter, né, de não ter investido naquilo. Aí se passa a ser uma prioridade, se torna uma prioridade e aí ele deseja investir. Já mudou aquele tempo da vida dele, né, já tá no outro momento. Eu tenho uma frase que eu gosto, que é do Sêneca, que é... Na verdade, não sei de quem que é, não vou falar de quem é, porque eu não sei. É que assim, cuide da saúde agora para não cuidar da doença depois. Não sei quem falou isso, mas isso inclusive tá em uma das nossas clínicas lá na parede. E não tem jeito, né? Você vai ter que cuidar, uma hora você vai ter que cuidar da saúde. E até não tem como fugir disso. Porque assim, o custo do cuidado, ele é muito menor do que o custo do reparo. Fala isso aqui pra cá, por favor. Olha pra essa câmera e fala isso. O custo do reparo é muito menor do que o custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo. O custo do cuidado é muito menor do que o custo do reparo. Que é mais ou menos o cuide da sua saúde agora para não cuidar da saúde depois. E como explicar isso para o paciente? Como faz para ele colocar isso como prioridade? Muitas vezes tem que colocar o peso emocional, né? O peso emocional da decisão dele, né? É, aquele paciente que, ele tem filho, tá, mas como que ele quer cuidar desse filho lá pra frente? Ele quer estar bem? Você não dá nem o exemplo, né? Também, mas assim, como que você vai chegar lá na frente, quando o seu filho tiver maior, se formando? Você quer estar bem pra isso? Você quer chegar lá com ele? Então, tem que ter esse grau de conscientização que o nosso corpo, ele tem uma vida útil. A gente pode acelerar essa vida útil, acelerar o prazo ou não. Né? E aí vai do jeito que a gente vai cuidar dele. Quantos anos a obesidade tira? Tem um dado, né? Se eu não me engano, são 10 anos. Procede? Eu acho que são 10 anos. Se não, né, se uma pessoa obesa, o que é aquilo, né? Você vê obeso mais velho? Não. Por quê? Uhum. Porque ele acaba indo antes, né? Então, a obesidade perde vida, certo? Sim. Então, uma boa analogia que pode ser feita é: quanto que vale a sua vida? Você vai ganhar 10 anos perdendo tudo isso aqui, mantendo, como a Bia falou, mais difícil é manter. Então, no instituto, obviamente, a gente tem tanto, digamos assim, o tratamento para resolver o problema imediato ali. Geralmente, quanto tempo, assim, para resolver um negócio? É muito variado, Stefano. Depende muito de quem tá na minha frente. Do quanto a pessoa tá empenhada, né? Não só isso. Quanto que ela precisa perder, qual que é o grau disso. Né? Não tem um enfaixado. Não vou falar pra você, você vai, em 3 meses você vai resolver a tua vida. Tá. Tem paciente que demora 6, tem paciente que demora 8. Depende. Depende de cada um. E aí depois, resolveu o problema, tem os tratamentos de acompanhamento. De manutenção. E os pacientes que perguntam assim, eu preciso perder X quilos para tal evento. Sei lá, um casamento. Deve acontecer muito em casamento. Tem protocolo pensado para isso, se a pessoa estiver disposta a fazer? Porque é um trabalho a 4 mãos, né? Sim. Tipo, você vai ter que usar ali mais ferramentas da medicina, se a pessoa estiver disposta a fazer, dá pra gente conseguir um bom resultado. Ajudamos dentro daquilo que é possível e seguro. É isso, é importante, né? E que seja possível manter. Sim. Certo? Então é um trabalho muito em conjunto, né? De médico, nutricionista, isso é muito legal, né? Porque você une os dois mundos ali que mais precisam, certo? Pro resultado do paciente. A gente não falou muito de hormônio, mas eu acho que é um tema importante falar sobre reposição hormonal, que inclusive está em alta, reposição hormonal. Como é que a gente diferencia o uso do hormônio para estética e pro uso de saúde mesmo? Tem como diferenciar?
depende do nível que tá a parte hormonal, saúde hormonal desse paciente, né? Aí vai, por exemplo, paciente do sexo masculino que tem 500 de testo. Tá Certo. dentro da normalidade. É o melhor para ele? O melhor para performance? Não. Não, melhor são 5 Não é. mil. Isso não é o melhor. O melhor ali é na faixa de 700 a 1000. Tá? Eu gosto mais um pouquinho mais. Mas se você tem, vamos supor, 280, 200 de texto, aí já entra na faixa de reposição. Você vai adequar isso para dentro da margem fisiológica. E para mulher, qual que é o ideal? Mulher não tem de livro níveis, isso não existe. Olha, tá? só informação Inclusive, interessante, eu não sabia dessa aí. Não tem um número de livros, e inclusive se você for, por exemplo, eu já te falo porque eu vejo muito isso. Vai no ginecologista, a única indicação que essa paciente vai receber para fazer, por exemplo, uma reposição de testosterona é se estiver com baixa libido. Quer dizer, então, assim, a testo pode estar bem ruim, mas se não tiver a queixa dela não for libido, não vai fazer. Não vai fazer. Aí, geralmente, eles vão lá, eles repõem o estradiol, por exemplo, progesterona, se precisar. Tá. E Tem alguns acaba hormônios deixando de lado. Tem alguns hormônios que estão sendo muito falados na internet. Um deles é a oxandrolona. O que a gente tem a falar sobre a oxandrolona? Porque serve tanto homem usa quanto mulher usa, né? Sim. O que é isso na prática? O que é a oxandrolona? Oxandrolona, ele é um hormônio anabólico. Hormônio anabólico. Tá? Ele tem os seus usos clínicos, né? Ajuda na anemia, por exemplo, evita sarcopenia, até o paciente, por exemplo, HIV positivo, que tende a ter uma sarcopenia, uma perda de massa muscular, ele ajuda a dar uma segurada. Que interessante o uso para várias coisas. Né? Sim, só que o problema é que muita gente usa, a grande, vasta maioria usa para benefício estético. Benefício estético. Né? Só que como qualquer outro hormônio, se você não tiver cuidado, vai ter colateral. Sempre tem. Pode gerar riscos. Então, isso aí sempre com uso consciente, né? Hoje o CFM não permite que utilize esses hormônios para fim estético, tá? Então tem esse limite. Eu, como paciente, posso falar o que eu quiser, coisa boa. Eu sou a favor do uso de tudo que a medicina vai te ajudar. Sempre com o apoio de uma equipe. Eu sou contra total aquela galera que usa... Discriminado. Galera comprando das canetinhas do Paraguai. Outro dia vi um post falando, na época de pandemia reclamava de onde vinha a vacina. Agora compra esses negócios, não sabe nem de onde vem, enfia e morre. Sim. Olha como a cabeça da galera é muito doida. Né? Mas essa questão do uso hormonal para fim estético ser proibido, isso é relativamente recente, salvo engano, uns 2 anos para cá. Mas é porque teve um boom, né? Então, mas aí que tá o problema. O que era alegado? Que esses hormônios poderiam causar riscos. Tá. Problema. Que esses pacientes, eles vão buscar onde? Eles vão deixar de usar? Não, ele vai buscar no mercado negro e sem acompanhamento. Por quê? Porque o médico não pode tratar. Sim. Então, antes tinha uma margem de segurança maior. O que eles fizeram, alegando que era para uma segurança maior das pessoas, a gente vê que não é bem assim. Né? Muitos médicos têm até medo de acompanhar esse paciente, não de usar a medicação e tudo mais. Por exemplo, eu não vou passar isso para o paciente porque é proibido. Mas eu posso acompanhar aquele cara com exames. Lógico. Tá ok e tal. Eu não vou deixar o paciente na mão. Afinal de contas, é o meu dever como médico prezar pela saúde do paciente. Isso é importante. A gente está em prol do paciente, não necessariamente em prol daquilo que você acha que você não acha. Exato. Eu sempre deixo claro isso para o paciente. Olha, você quer usar? Tudo bem. Você vai fazer uso. Eu não vou te prescrever isso. Né? Hoje eu sou proibido de fazer isso, mas eu posso te acompanhar e te sinalizar. Ó, isso aqui você vai ter que fazer isso. Sim. Para ter uma segurança para esse paciente e não deixar ele à margem. Sim. Eu sou super a favor. Inclusive, hoje eu estava conversando com um amigo que ele mandou no WhatsApp assim, comecei a usar as coisas, não tô mais puro. Eu falei, você tá usando a medicina a seu favor. E vou além. Quem reclamar, quem falar alguma coisa, bebe todo dia, usa açúcar, não deve treinar, não deve se exercitar. E vocês dois podem me confirmar isso. O cara pode usar o que for. Se ele não treinar e não fizer dieta, vai adiantar alguma coisa? Não. Não vai adiantar nada.
Então você pode usar o que você quiser, meu amigo. Se você não treinar direito e não fizer a alimentação correta, não vai adiantar de nada. Só vai te ferrar, na verdade, né? Porque esses uso errado de qualquer coisa, vai mais te atrapalhar do que qualquer outra coisa. E uma coisa que eu quero saber, por que todo final de ano a academia fica mais cheia? O povo correndo atrás pra Por dinheiro. que, cara? Dezembro de ano. Pessoal, sai da academia. Não para de atrapalhar quem vai lá todo ano, certinho. Por quê? É o povo que quer o imediatismo. O povo que quer o imediatismo, né? Vamos É criar um do- produto só pra vender pros imediatos? Tal Só do- Mas quem que... emagreça em 2 meses, Quem né? que cria esse produto é a própria academia. O Projeto Verão, ele Projeto vende mais Verão. barato. Pô, Vende mais barato, o cara vai ali 1, 2 meses. só atrapalha quem treina, meu. Porque Não fica os resolve aparelhos nada. tudo cheio lá. Exato. Sensacional, pessoal. Algum caso que passou durante a nossa conversa que vocês gostariam de falar sobre paciente? Eu gosto muito de falar sobre os pacientes, porque é aquilo, quem ouve a gente é um ser humano. E é bom a gente pegar essas referências, né? Pô, o paciente que acordou pra tomar Coca-Cola. Isso aí pra mim é engraçado, né? Pô, não acorda pra tomar Coca-Cola, né? Não é bom, entendeu? Tem algum caso que vocês lembraram? Lembrei quase de uma paciente que até passei pro Henrique, que assim, antes de ela começar a usar o remédio, tinha muito um preconceito, né, em usar o remédio, não usar o remédio. enfim. Ela tinha um preconceito? Ela tinha Tá. bastante esse preconceito. Aí a gente tinha já tentado bastante com dieta, vários tipos de dieta, vários tipos, né, de intervenção, e ela não tava conseguindo perder ali mais do que 2, 3 quilos. Acho que você sabe do que eu tô falando. Aí eu passei ela pro Henrique, ela começou a tomar o medicamento, só que assim, em conjunto disso, fazendo o acompanhamento nutricional, mudando ali o estilo de vida, os hábitos, e hoje ela já perdeu, acho que mais de 25 quilos. Né? Nossa! Então, Que assim, legal. foi realmente uma virada, assim, de chave. E até eu consultei ela semana passada e ela falou assim, nossa, eu me vejo outra pessoa hoje. Pô, porque ela 25 não quilos. tomou apenas o remédio. Ela teve uma mudança total ali da rotina, da vida dela, né? Mudança de comportamento. E ela, assim, antes ela não ia pra academia, agora ela faz na mesma academia que eu. Então eu encontro ela Que lá legal. fazendo academia. Então, assim, virou outra pessoa. Ela perdeu bastante peso, mas ela tomou consciência das coisas. A Ela... Bia é uma nutri que a gente ouve, porque ela vai na academia, ela come direito. Bia, o que você acha dos nutricionistas que não têm a aparência de um nutricionista? Qual que é a sua opinião sobre isso? Cara, eu acho que assim, pra você, seja em qualquer aspecto da vida, ensinar alguma coisa pra pessoa, você precisa viver aquilo, você precisa fazer aquilo. Você precisa ter a propriedade de saber qual que é a dificuldade, aonde que a pessoa pode errar, qual que é a maior chance dela acertar. E você só sabe isso fazendo, em tudo na vida. Não só falando sobre aquilo. Você tem que fazer. Você precisa vivenciar. Resumindo, ela é contra. Eu vou falar o que ela é contra. Então, se você é nutricionista, por favor, tenha cara de nutricionista. Não adianta você mandar o outro fazer alguma coisa se você não faz aquilo que você está mandando a pessoa fazer, tá? Lembrou de outro caso? Não, só queria pontuar, né? Pontua. Como a Bia falou, tem pessoas que têm uma resistência. Sim, pô. Só que, sabe aquele negócio de romantizar a obesidade? Sim. Obesidade é uma doença. É uma doença. E é Como pra que sempre. você Ela trata uma doença? Como que você trata a hipertensão? Como que você trata a diabetes? Tem que tratar. Obesidade é uma doença e muitas vezes precisa da medicação para auxílio. Sim. E as pessoas às vezes não enxergam isso. Acham que o obeso ele não é doente, é só o gordinho. Não é bem assim. Não. Ele tá E doente, aqui cara. que entra o erro das pessoas falarem assim, é só fechar a boca. Normalmente, não. Não Porque, assim, a obesidade, ela é multifatorial. Não necessariamente a pessoa ela está comendo muito para ela ter aquele peso. Pode ser, igual a gente falou, disfunção hormonal, disfunção metabólica, e isso realmente trava o processo de emagrecimento dela. Mesmo que ela coma pouco, né? Eu gosto de falar sobre emagrecimento, é um tema que eu gosto. Eu sou prova viva. O pessoal me pergunta, eu falo exatamente, faz assim, assado. Ah, é só fazer isso? É, só fazer isso. Vai lá e faz. Aí eu caí, o cara trava, né? Pra gente fechar, o nome do podcast é o código, né? E aí eu sempre gosto de pedir ao final um código. O que você acha principalmente pensando na sua idade? Pô, tenho X anos. O que você aprendeu até agora sobre saúde, sobre vida, enfim, que você gostaria de passar pro pessoal que tá ouvindo a gente? E é interessante ouvir isso de pessoas técnicas, né? Porque vocês atendem muitos pacientes, vocês ouvem, pô, histórias mais absurdas. A pessoa acordar pra tomar Coca-Cola. Eu já deixo a minha dica, não acorde pra tomar Coca-Cola, não é bom. Não vai te fazer bem isso no longo prazo. O que vocês gostariam de deixar pro pessoal? Para as pessoas tomarem consciência mesmo do que elas querem. Tomar consciência do que é.
é isso que vai sustentar qualquer mudança na vida dela. Seja em relação à alimentação, em relação à carreira, em relação a tudo. Você tem que ter muito claro qual que é o seu propósito, porque o que faz a gente permanecer no caminho não é a nossa força de vontade, é o nosso propósito. Porque quando mesmo a gente não querendo, se a gente tiver um propósito muito forte, a gente vai fazer. Então, acho que é isso que a gente precisa... Forte, hein? Isso aí. E o tempo que você vai levar para ver isso como um propósito, né? Não postergar, começar o agora. Amanhã é outro dia. Viva no presente. Vem no presente, né? No presente. Eu tenho uma tatuagem aqui, ó, aqui e agora, tá escrito. Então, o passado passou, já era, não tem muito o que fazer, o futuro... Futuro é ansiedade. Ansiedade, dá pra planejar, mas a pandemia ensinou que calma aí, né? Não é bem assim. E a gente tem o agora, né? Então, o que você tá fazendo agora? Até acho que pensando no agora, a questão alimentar, aquilo que a gente falou da pessoa, eu tô seguindo a dieta. Aí a pessoa errou a dieta, vou estragar. Não, cara, você só errou a dieta. Volta pra dieta. Só voltar. Né? Só volta pra dieta. Você errou uma vez, só volta pra dieta. Tem um cara grande aí que trabalha muito com a questão espiritual, né? Legal. Ele sempre fala, né? Passado é medo, futuro é ansiedade e... Que horas são agora? Que horas são agora? Interessante, que a gente só tem um agora. Né? Agora. Agora é isso aí. Agora. Sensacional. Muito obrigado pela presença dos dois, foi incrível. Passou voando, né? Porque o assunto é legal, o assunto é interessante, é uma coisa puxa na outra. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, principalmente aplique no seu dia a dia, aplique na sua vida. Não esquece de compartilhar nas redes sociais. Qual o arroba do pessoal? O meu é @NutriBeatrizMidori. @NutriBeatrizMidori. Instituto DR Henrique Maffei. DR Henrique Maffei, Stefano Polidoro. Muito obrigado mais uma vez. Até a próxima, pessoal. Valeu!